Olá, valentes guerreiros e guerreiras valentonas! Hoje vamos falar de Dona Isabel de Aragão, também conhecida por Rainha Santa Isabel. Apesar de ser mais conhecida por supostamente ter realizado o Milagre das Rosas, esta Rainha de Portugal teve um papel político importante e incomum para a sua época. Vamos descobrir mais sobre ela. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos, façam like, dislike, comentem, agarrem um pastel de nata e vamos a isto. Nascida em 1271, Isabel de Aragão acabaria por ficar mais conhecida como Rainha Santa Isabel. Certamente que a maioria de vós já ouviu falar desta Rainha Consorte de Portugal e da lenda do Milagre das Rosas. Segundo a lenda, a rainha saiu do castelo do Sabugal numa manhã de inverno para distribuir pães aos mais desfavorecidos, quando foi surpreendida pelo seu esposo e rei de Portugal, Dom Dinis, que lhe perguntou o que levava no regaço. Dona Isabel respondeu: "São rosas, senhor, são rosas." Mas o rei desconfia, perguntando: "Rosas? Em janeiro?" Vendo sem saída, a rainha expõe o conteúdo do regaço do seu vestido e dele caem rosas ao invés dos pães que levava às escondidas do rei. É um suposto milagre interessante, registado pela primeira vez na Crónica dos Frades Menores, mas não foi por ele que a rainha Dona Isabel foi beatificada e canonizada, mas antes pela sua vida, exemplo de fé, caridade e paz, mesmo em meio às complexidades da realeza. Dona Isabel dedicou a sua vida aos mais necessitados, construindo hospitais e instituições de caridade, e atuou como mediadora em conflitos políticos, buscando a reconciliação e a paz. Uma mulher impressionante que vamos conhecer um pouco melhor. Dona Isabel de Aragão é filha de Pedro III, rei de Aragão e de Valência, conde de Barcelona e rei consorte da Sicília, que por sua vez é descendente de Jaime I de Aragão, o Conquistador. A sua mãe era Constança de Hohenstaufen, eu vou deixar este nome escrito, também conhecida como Constança II da Sicília. Dona Isabel terá nascido em Saragossa, na região de Aragão, em Espanha, e desde muito cedo mostrou tendência para a meditação e solidão, rezas e jejuns. Teve 3 importantes pretendentes: Eduardo I de Inglaterra, Roberto de Anjou, também conhecido como Roberto I de Nápoles, e Dom Dinis de Portugal. E foi precisamente com este último que acabou por casar. O pai de Dona Isabel acabou por preferir o rei português. O interesse era recíproco. Ao rei aragonês interessava-lhe alargar a sua influência ao reino ocidental da Península Ibérica, e ao rei português interessava-lhe uma aliança com a grande potência que se afirmava em todo o Mediterrâneo Ocidental. Seguiram-se as negociações das arras e do dote de Dona Isabel, que lhe definiram a atribuição de 10.000 maravédias e joias por seu pai e a atribuição da vila de Óbidos e de Abrantes e Porto de Mós, com todas as suas rendas, e 12 castelos por parte de Dom Dinis. A 24 de abril de 1281 é lavrada uma carta em que Dom Dinis faz importantes doações para obter núpcias à sua prometida. O contrato de casamento teve a particularidade de ser o primeiro celebrado em Portugal com escritura antenupcial, segundo o direito romano. Finalmente, em finais de junho de 1282, Dona Isabel chega a Trancoso, acompanhada por um cortejo desde Barcelona, cidade onde se realizou o casamento por procuração. Calcula-se que tenha chegado no dia 26 de junho, pois foi essa a data em que Dom Dinis doou a vila de Trancoso a Dona Isabel. Dona Isabel de Aragão tornava-se assim Rainha de Portugal. Dona Isabel e Dom Dinis tiveram 2 filhos, Afonso, que se tornaria Dom Afonso IV de Portugal, e a infanta Constança, que se tornaria Rainha Consorte de Castela ao casar-se com Fernando IV de Castela. Até à data do nascimento do infante Afonso, a 8 de fevereiro de 1291, Dona Isabel parece não ter especial intervenção política, limitando-se, como as suas antecessoras, à mera subscrição como co-outorgante
dos diplomas régios. Porém, existem vários dados que apontam para uma intervenção individualizada na vida política do reino nos anos seguintes. E mais, as intervenções da rainha nem sempre coincidiam com os propósitos do rei. A 6 de fevereiro de 1297, por exemplo, Dona Isabel fez um enérgico protesto na Alcáçova de Coimbra, opondo-se à vontade e intenção do marido de legitimar os filhos do seu irmão, o infante Dom Afonso, e de Dona Violante, para que pudessem vir a herdar os senhorios de Arronches, Marvão e Porto Alegre. É verdadeiramente uma pena não existir mais documentação sobre a atuação de Dona Isabel, sendo mais conhecida por um suposto milagre do que pela sua inteligência e coragem política. Em Portugal, Dona Isabel era presença constante junto do rei nas deslocações pelo reino. Nesses momentos, a rainha tinha o hábito de dar esmolas aos pobres, em especial a raparigas desfavorecidas, e de distribuir alimentos, o que lhe garantiu grande popularidade junto do povo. Outro exemplo da sua expressividade política é a sua intervenção no processo de negociação relativo à sentença arbitral de Torreias, durante a qual acompanha Dom Dinis. A sentença arbitral de Torreias foi um acordo estabelecido a 8 de agosto de 1304, entre os representantes do Reino de Castela, do Reino de Aragão e do Reino de Portugal, relativamente às fronteiras do Reino de Múrcia e às reclamações do trono castelhano-leonês por Afonso de la Cerda, neto de Afonso X o Sábio. Neste caso temos diversas cartas, umas por ela enviadas e outras a ela dirigidas, que atestam o seu papel ativo, sobretudo nos contactos com o seu irmão Jaime II. Muito embora o teor propositadamente conciso e a omissão do ano em muitas destas cartas não nos permitem conhecer tão em pormenor como gostaríamos as suas posições. Porém, a intervenção de Dona Isabel nem sempre era vista com bons olhos, e a sua atuação nas diligências diplomáticas relativas a Torreias geraram insegurança em algumas individualidades da corte portuguesa, como o influente privado de Dom Dinis, João Simão de Urro, que proferiu publicamente as mais graves acusações contra a rainha. Dona Isabel acabou por expressar o seu descontentamento com as intrigas de João Simão ao seu irmão e acabou mesmo por apelar ao bispo de Lisboa para impedir que Simão continuasse a levantar injúrias contra si. O irmão da rainha, rei de Aragão, solicitou por carta a Dom Dinis o merecido castigo de João Simão, mas o rei português desvalorizou o ocorrido e respondeu apenas de episódios como este levantarem suspeitas sobre dificuldades matrimoniais entre Dona Isabel e Dom Dinis. O rei solicitava frequentemente a intervenção da rainha em assuntos de política externa, até porque era uma interlocutora privilegiada com Aragão. Temos como exemplo a sua intervenção em apoios aos direitos de Dona Constança, à guarda e tutoria de Afonso X a quando da morte de Fernando IV. Durante a Guerra Civil, entre 1319 e 1324, quando Dom Dinis enfrentou sucessivas sublevações do seu próprio filho e herdeiro Dom Afonso, Dona Isabel teve um importantíssimo papel apaziguador. Chegou a ser acusada pelo rei de favorecer os interesses do filho e a ser enviada sob custódia para Alenquer. No entanto, a rainha não desistiu e foi por sua influência direta que se assinou a paz em 1322 e, no ano seguinte, colocou-se entre os exércitos preparados para a batalha, para evitar a luta. É lá, mas como é que se deu aqui quase uma real batatada entre pai e filho, rei e infante? Pois é, a culpa da rivalidade entre pai e filho foi a preocupação do segundo pelo facto de os principais cargos da corte estarem confiados a Afonso Sanches e a outros bastardos régios, e pelo temor de que o rei tivesse intenção de legitimar o seu bastardo Afonso Sanches para atentar contra os direitos dinásticos do seu primogênito legítimo. Obviamente que perante este cenário a rainha Dona Isabel defendeu os direitos do seu filho, o legítimo herdeiro ao trono de Portugal.
Ao acompanhar Dom Dinis na sua itinerância, a rainha pôde comunicar as intenções e movimentos militares do rei ao seu filho, anulando as suas iniciativas. Como claro exemplo, temos o sucedido em finais de 1321. Dom Afonso avançou de Coimbra sobre Lisboa, desviando-se depois para Sintra para fugir ao confronto com a hoste régia, saída de Santarém para o Lumiar. Perante esta escapada de mestre, o rei toma nova iniciativa e, mais uma vez, Dona Isabel, furtivamente, manda ao filho recados para se pôr a salvo. O rei suspeitou, claro, e decidiu ordenar a residência fixa da rainha em Alenquer para limitar as suas ações e retirou-lhe as vilas e as rendas para que não pudesse financiar os intentos do filho. Nestas circunstâncias, a rainha resolve sair de Alenquer para se reunir com o seu filho em Guimarães. Acompanha depois a sua marcha sobre Coimbra e, segundo alguns testemunhos, adiantando-se com o conde Dom Pedro e outros nobres, participa nas conversações que conduziram ao acordo de paz, ratificado nos inícios de maio de 1322 em Leiria. Dom Dinis, nessa altura já gravemente doente, fez várias concessões ao infante e reintegrou a rainha na plenitude dos seus direitos e bens. Este acordo teria, porém, curta vigência, uma vez que nas Cortes reunidas em Lisboa, em outubro do ano seguinte, se renovam as questões entre o rei e o seu filho, voltando a haver novas negociações que só terminaram em fevereiro de 1324. Depois da morte de Dom Dinis, em 1325, Dona Isabel recolheu-se nos passos de Santa Ana, junto a Santa Clara de Coimbra. Em sinal de luto, a rainha cortou os seus cabelos e vestiu o hábito das clarissas, sem, no entanto, tencionar professar ou sujeitar-se a qualquer ordem monástica. Acompanhou depois o régio funeral até ao mosteiro de Odivelas, local que Dom Dinis havia indicado para sua sepultura. Não muito depois, vai em peregrinação a Compostela, ofertando ao apóstolo parte das suas joias e, de regresso, após uma curta passagem pela sepultura de Dom Dinis, decide fixar-se no mosteiro de Santa Clara de Coimbra, que escolhe para a sua última morada. Até à sua morte, Dona Isabel promoveu uma série de obras pias, fundando ou ajudando à fundação de hospitais como os de Coimbra, Santarém e Leiria, de asilos e albergarias, mosteiros e capelas, e deixou em testamento grandes legados a muitas destas instituições. Dona Isabel faleceu em Estremoz a 4 de julho de 1336 e foi sepultada, por sua vontade, no convento de Santa Clara. No século XVII, o seu corpo foi trasladado para o novo mosteiro fundado por Dom João IV, em substituição do antigo, e depositado num cofre de prata e cristal. Desde cedo, a população começou a considerar a rainha santa e a atribuir-lhe vários milagres, como o milagre das rosas, que mencionei no início do vídeo. Isto impulsionou Dom Manuel I a pedir a sua beatificação, que foi concedida pelo Papa Leão X em 1516. Mais tarde, em 1625, foi canonizada pelo Papa Urbano VIII. Meus guerreiros e minhas guerreiras, muito obrigada por assistirem a mais um vídeo. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer um pouco melhor a vida de Dona Isabel e cá vos espero na próxima semana para uma nova aventura. Até lá podem assistir aos shorts que vão sair do forno no domingo e na terça-feira.